Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Nós estamos no culto da família. Para você que se achega também através das redes sociais, nós abrimos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 4, dos versículos de 16 a 21, com o tema Alegrem-se, Jesus vive. Então vamos buscar a presença do Espírito Santo para nós darmos sequência a essa ministração. Senhor Jesus, eu te agradeço por tão rica oportunidade que o Senhor nos dá, de estar mais uma vez diante da tua palavra, ou diante de ti, porque tu és a palavra, tu és o verbo que habitou entre nós, para nos revelar o poder que vem do céu, e nós estamos aqui para aprender mais uma vez de ti. E não poderíamos, Senhor, fazer de nós mesmos. Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos dá tento de quem Tu és, é aquele que nos revela, é aquele que nos convence do que Tu és, de quem Tu és, e do Teu poder e da Tua graça e da Tua misericórdia, esteja sobre nós neste momento, para que Ele possa nos dar entendimento, para que Ele nos possa fazer compreender que estar contigo é bem melhor. Não há motivo, meu Deus eterno, para nós estarmos andando entristecidos por qualquer circunstância, mas o Senhor, justiça nossa, é o motivo da nossa força, é a nossa alegria. Então Espírito Santo, seja bem-vindo a falar conosco e falar mais alto em cada coração. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a falar conosco. Aleluias, graças a Deus. Aleluias, esse é um momento crucial na vida de Jesus, porque Ele acabara de passar pelas águas do batismo, Ele foi conduzido até o deserto para ser tentado, né? Ele recebe ali ainda nas águas do batismo, o Espírito Santo, e este é quem conduz ele até o deserto para ser tentado. Então ele está de volta para casa agora, já um Jesus totalmente diferenciado, porque agora ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, e ele está aqui, né, voltou logo para sinagoga, que era o lugar onde as pessoas aprendiam desta palavra, aprendiam das coisas que são do alto, e ali foi-lhe entregado este livro, o livro de Isaías, e ele veio a proferir que estava se cumprindo naquele dia, na vida dele, estas palavras. Aquilo causou espantos para alguns, porque até então o personagem que as pessoas conheciam ali, era um Jesus que era filho de Maria e José. Você vê que até os 30 anos de idade a Bíblia oculta esse período em que Jesus viveu. Você ouve falar de Jesus aos 12 anos de idade, também lendo e ensinando ou dialogando com os escribas do templo, mas depois disso você não vê falar mais nada de Jesus. Então neste momento Jesus aparece na sinagoga deles, e eles percebem ali que há um poder sobre Jesus, e eles estão agora com os olhos fitos nele, olhando e tentando entender aquele momento de Jesus. Que poder, que autoridade era aquela? Mas verdadeiramente ele é assim, é como nós acabamos de cantar, esse é quem ele é. Ele veio para revelar o poder que vem do alto, e ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o poder que esse Jesus tem. E ele veio a se revelar. Todos conhecem aqui os evangelhos, muitos milagres aconteceram através dele, muitos milagres aconteceram, muitos enfermos foram curados por ele, e até mortos foram ressuscitados por ele, através deste poder que vem do alto. E isso já era promessa lá, Isaías profetizou sobre ele, e ele está dizendo, hoje está se cumprindo. Então as pessoas se apegaram àquele Jesus, as pessoas começaram a conhecer, e cada vez mais os seguidores de Jesus começaram a aumentar. Os seguidores de Jesus começaram a se entusiasmar com a possibilidade até mesmo dele ser um revolucionário, porque eles estavam ali sobre os domínios de Roma, e eles esperavam o quê? Um revolucionário, alguém que viesse liderar ele contra os romanos. Agora nós seremos libertos, agora nós teremos nova vida em esse Jesus. Queriam fazer dele rei em alguns momentos. Jesus teve que sair pela tangente, passou no meio deles. Não é momento. E como ele disse em vários momentos com estes homens, ainda não é chegado a minha hora. Em outro momento ele vai ser até mais incisivo, o meu reino não é deste mundo.
E os homens ficam ali contrariados. Como é que ele vem com todo este poder e ele não, sabe, ele se deixa ser conduzido, ele se deixa ser até mesmo tentado pelos homens. Porque era isso que os escribas faziam todo o tempo, tentavam colocar em xeque a palavra dele, tentavam colocar em dúvida, até mesmo chamando ele de filho de Belial, ou filho de Belzebu, filho de Satanás. E eles todos ali estão vendo este momento, que poder é esse? E as pessoas cada vez mais se impressionavam com isso. E Jesus começa a dizer, o meu reino não é deste mundo. As pessoas criam uma esperança nesse Jesus. Talvez como eu e você criamos também, como ouvimos uma palavra que vem do céu, uma palavra poderosa que vem do céu, que vem ao nosso interior, e nós ficamos ali apegados àquela palavra, só aguardando o momento de se cumprir. As pessoas também se apegavam a Jesus. E esse Jesus, em dado momento, ele começa a falar sobre o final da vida dele. Ele começa a pegar aquela multidão e começar a falar que necessário é que ele viesse a morrer, para que os pecados destes foram perdoados. Mas ele sempre reafirmava, quando eu morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar e irei adiante de vós para Jerusalém. E as pessoas começaram a meio que não apegar, ou se apegar a este momento, porque eles não queriam perder esse Jesus, não queriam perder esse personagem que eles mesmos criaram na cabeça, um personagem poderoso, um personagem que pode multiplicar pão para mim, um personagem que pode me curar de várias doenças, ou até mesmo ressuscitar um ente querido meu, como era o caso de Marta e Maria. Eles não queriam desapegar. Pedro, ao ser mais incisivo, ele fez o quê? Jesus, não, eu não vou permitir que o Senhor morra. Jesus falou o quê para ele? Para trás de mim, Satanás, porque me é mister morrer. Eu preciso morrer para dar a vida. E isso começou a soar meio que negativo na cabeça deles. Eles não realizavam perder esse Jesus poderoso que veio realmente para dar vida, para estar ali no meio deles, ali fazendo milagres e maravilhas. Muitos deles até mesmo desacreditados, como era o caso dos leprosos, e Jesus veio curar a lepra, e muitos deles se tornaram seguidores de Jesus. Esse Jesus estava se aproximando o tempo dele realmente ser crucificado. Esse Jesus, como todos conhecem a história, eu não quero ser redundante, ele realmente morreu, ele foi crucificado. Ele foi crucificado. E aí é como se aquela esperança toda que eles tinham naquele personagem, naquele Jesus que eles criaram na cabeça, talvez como eu e você, como viemos a uma casa como essa, nós criamos um monte de perspectivas. Agora a minha história vai mudar, agora a minha vida, a minha condição vai mudar, e de repente você se depara com o quê? Com aquela esperança morrendo na tua frente e você sem poder fazer nada. Porque muitos dos discípulos não tiveram nem coragem de seguir, porque o dado momento era tão terrível, que muitos deles não conseguiram nem acompanhar o flagelo de Jesus Cristo. Mas eles estavam assistindo ali ao quê? Alguém que estava, ou aquela esperança, que para muitos que tinham criado aquela esperança sendo sepultada. Jesus foi sepultado. E quando ele é sepultado, para muitos, a esperança, ou aquela esperança de melhoria, ou talvez até de redenção, para eles, morria ali com eles também. Olha só como é que se deu este momento, abra comigo agora. Jesus está sepultado e já é de 3 dias. Jesus está no sepulcro, foi escolhido ali. José de Arimateia cedeu o sepulcro para ele. Ele foi ali sepultado. E muitos, neste momento, estiveram reclusos em suas casas, com medo dos judeus. Com medo que é o mesmo que aconteceu ao mestre que tinha tanto poder, pudesse acontecer com eles também. Então eles estão agora enclausurados em suas casas, com medo dos judeus. Só que umas mulheres corajosas, olha o que acontece aqui em João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Aquele Jesus havia sido sepultado. E era o que acontece.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que o Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz: era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Esses homens e todos os seus seguidores estão enclausurados em suas casas com medo dos judeus. Só que uma mulher corajosa, ela teve coragem de ir até o sepulcro. Ela falou: eu não vou ficar aqui enclausurada, eu quero conferir se as palavras de Jesus realmente eram reais. E ela chega lá e ela vê realmente o sepulcro aberto, estava vazio, e os lençóis estavam no chão. E ela então cuida e fala para esses dois discípulos vão lá. Eles vão na corrida, porque quem está aflito, ele tenta correr, ele tenta, arrumar ali um subterfúgio para aquela dor que ele está sofrendo, para aquele pesar que ele está sofrendo, que ele está vivendo. Então eles foram na corrida mesmo, e na corrida, eles até haviam se esquecido do que Jesus havia falado. Jesus passou 3 anos pregando para eles: é necessário que eu morra, mas para dar vida. Só que eu vou morrer, mas eu também vou ressuscitar. Pensa, eles estavam de luto, já no 3º dia, esquecendo do que Jesus tinha pregado para eles em 3 anos. O que eu quero trazer com essa mensagem? Que muitas das nossas igrejas, muitos dos nossos irmãos, têm desanimado, por conta que achando que as promessas de Deus têm morrido. Sabe, eu tive que andar por esses dias aí, que teve o mês passado, teve o tal do São João. E eu estava olhando ali, eu estava trabalhando na região da Faria Lima ali, estava impossível de passar. As pessoas festejando, as pessoas cantando e fazendo aquelas danças típicas, para adorar um santo imóvel. Colocaram até um santinho lá, São João. E está todo mundo lá, olha a fogueira e não sei o quê. E pular fogueira. Eles festejando alguém que não pode dar a vida por eles. Eles festejando alguém que é inanimado, não pode fazer nada por eles. E nós temos um Jesus que está vivo, um Jesus que tem todo o poder, como o que nós acabamos de cantar. E muitas vezes nós entramos num lugar como este. E eu não falo aqui, eu estou falando num tento geral das igrejas. A igreja do qual eu me batizei, eu estive vendo por uma live, ela está fazendo 65 anos de idade. E eu pude assistir pela live o pastor pregando, o ministério de louvor cantando, e eu pude olhar a expressão dos irmãos. Eu não estou aqui criticando, eu estou falando o que está se passando. Muitas vezes nós estamos diante desse Jesus, ou diante desse Jesus que tem todo o poder no céu e na terra, como nós acabamos de cantar, e parece que para nós ele está morto. É como essas pessoas, nós estamos indo buscar no túmulo. Eles estavam indo buscar no túmulo quem já estava vivo. Porque a expressão é como se alguém estivesse sendo velado no culto. Você não ouve um glória, você não ouve o barulho de festa, você não ouve as pessoas cantando. Eu estava ontem no caminhão, eu estava vendo a live do culto. Até o pastor me convidou, eu falei: eu estou trabalhando, eu não consigo fazer uma presença aí, mas iria com muito gosto. Mas eu pude acompanhar na live. A expressão não era de festa. As pessoas estavam tristes. Ah, pastor, mas é o momento. É a situação. Será que nós esquecemos das promessas? Porque os discípulos aqui esqueceram, como está bem relatado aqui no versículo 9.
Por que eles correram ao túmulo? Olha aqui no versículo 9 o que diz: porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Talvez nós tenhamos vindo buscar um Jesus que ainda está sepultado. Só que a novidade para mim e para você que o Espírito Santo está nos revelando é que Ele está vivo e vive e reina para sempre. Ele ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Não há nada de externo que possa impedir que Ele continue fazendo. Esse é o nosso Deus, esse é quem Ele é, esse é quem Ele continua sendo. Ele está falando: o poder, o Espírito está sobre mim para curar, para pregoar boas novas. Você crê que Ele tem boas novas para você ainda hoje? Então é motivo de festejar. Ele está vivo. Esses irmãos, eles correram até o sepulcro, porque a dúvida pairava. E sabe o que te faz duvidar? O que fez esses homens duvidarem? O medo. O medo nos consome. O que nos traz o medo? As nossas debilidades, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu não posso, manipular. Eu tenho medo, aí eu me retraio, eu passo até não ouvir mais a voz, porque pensa, Jesus pregou durante 3 anos, andou com estes homens, e dizendo: olha, eu vou morrer, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês, lá para Jerusalém. Só que esses homens esqueceram, é o que está sendo relatado aqui. Eles não sabiam a escritura. Como? Se eles estavam andando com a própria palavra, falando para ele todos os dias: eu vou ressuscitar. É necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Esses homens, pelo medo que tomou o subconsciente deles, quando viram o sepulcro vazio, o primeiro pensamento que passou é que o corpo de Jesus teria sido roubado pelos romanos. Então por isso, é o que diz o versículo 10, tornaram pois os discípulos para sua casa. Talvez o ímpeto de cada um de nós, as igrejas têm se tornado cada vez mais vazias. É o que eu pude acompanhar na live também, lá no aniversário da congregação de onde eu participei. As pessoas têm cada vez mais voltado para as suas casas. Ah, pastor, eu estou desanimado, eu não tenho mais sentido, eu não tenho mais como estar seguindo, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais como seguir. Talvez porque se esqueceu do que Deus prometeu. Jesus prometeu que reviveria ao 3º dia, e Ele está dizendo, e Ele disse aos discípulos o tempo todo: ficai em Jerusalém, porque eu irei adiante de vocês. E esta é a palavra dele para mim e para você: ei, continue firme, alegrem-se, porque eu irei adiante de vocês. Vocês não estão só nessa peleja. Parece que tudo está em revolto, parece que tudo está fora do lugar, mas eu irei adiante de vocês. Em meio a este caos, eu irei adiante de vocês, porque eu vou ressuscitar. Esse Jesus vive. É motivo de se alegrar, igreja. É motivo de se levantar e arregaçar as mangas. Eu vou trabalhar ainda mais. Eu não vou parar não. Eu vou continuar, porque Ele irá adiante de mim. É promessa dEle. Só que esses homens estavam voltando para suas casas. E Jesus é aquele que não passa indiferente pela minha e pela sua situação. Talvez o homem pode ignorar. Talvez as pessoas podem até mesmo invalidar esse momento seu. Esse momento de temor, esse momento que você se colocou numa redoma, esse momento que você tomou por intuito ou por ímpeto de falar: eu vou parar, eu vou voltar, eu vou recuar dessa batalha. Mas Jesus, Ele não passa indiferente. Talvez as pessoas te julguem, mas Jesus não. Olha o que Jesus vai fazer. Volte comigo aqui, aleluias, em Lucas, no capítulo 24. Em João nós lemos que os discípulos, quando viram o túmulo vazio, voltaram para suas casas. Ou seja, eu não vou mais aguardar. Cada um tomou o intuito de ir para o lugar onde tinha nascido. E aqui está o caso, mais um caso de 2 deles. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13.
Olha o que diz: eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo o nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Às vezes as coisas que acontecem, porque não é difícil, quando você chega para uma pessoa que se afastou da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, ou então está desanimada, você vai falar com ela, vai falar assim: ah, pastor, mas olha a situação, olha tudo que está acontecendo, o senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? E se você for sentar com a pessoa e realmente for pontuar cada colocação dela, realmente é plausível, realmente era motivo para falar assim: ah não, você tem todos os predicados para você poder realmente parar, para você desanimar. Só que em Jesus isso cessa, porque quem nos separará do amor dele? Não há nada que possa nos separar do amor dele. Pode estar difícil hoje, mas essa mesma palavra, ou este mesmo Jesus me diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O controle ainda está na minha mão. Não existe situação que tenha se levantado que ele não tenha controle. Esses discípulos, eles estão lá comentando e talvez argumentando: o que você acha? Esses homens, sabe o que é aquela expressão andar sem rumo? O choque que você sofreu é tão grande que você anda sem rumo. Já aconteceu comigo. Eu sofri uma decepção tão grande que eu comecei a andar sem destino, e eu fui longe. Eu comecei a andar aqui no Parque Boa Esperança, quando eu fui ver eu já estava lá no Dom Pedro II andando, quando eu fui dar por mim. Esses homens estão desta mesma forma, eles estão caminhando 60 estádios, cerca de 12,5 quilômetros, eles estão andando sem destino, tentando entender o que tinha se acontecido, e Jesus começa a andar com eles. O problema é que quando eu e você perdemos o tempo, Jesus ainda não perde o controle, ele continua andando comigo e com você, só esperando a oportunidade de dizer: ei Senhor, eu preciso da tua ajuda. Estenda a mão para ele e peça ajuda para ele, que ele não vai te abandonar. Esses homens estavam andando ali, tentando entender toda a situação, e Jesus se aproxima. Aleluias. Versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Os nossos medos fazem isso, os nossos temores, ou a redoma que nós nos colocamos, faz isso conosco. Nós deixamos de enxergar Jesus nas coisas. Jesus não está no controle ainda, querido. Pode estar difícil, mas ele ainda está no controle. Não perca a visão, não perca o olhar, não desvie o olhar dele. Os olhos deles estavam como que fechados, eles estavam tão fitados no problema, sabe, tão fitados na situação que tinha se levantado, o temor que os discípulos estavam todos acuados com medo dos judeus, que eles não conseguiram enxergar Jesus. Este é um problema. Não se entregue aos seus temores, não se entregue a essa redoma, porque você vai deixar de enxergar Jesus. Aleluias. 17: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? É a palavra que Deus tem para mim e para você. Qual o motivo da tristeza diante dele? Por que nós viemos até um lugar como esse e não conseguimos nos alegrar? Por que esse sentimento? Ele não está mais no sepulcro, ele está vivo. Não venha sepultar esse Jesus, porque ele já ressuscitou. Ele está dizendo: por que estás tão triste? 18: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele sabe de tudo que acontece comigo e com você. Olha lá. E Jesus, meio que aqui tentando atrair a atenção deles, pergunta no versículo 19: e ele lhes perguntou: quais?
E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e condenaram de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? Ele está tentando aqui relembrar aqueles homens, talvez coisa que ele vai relembrar a mim e a você. Você não se lembra das promessas que eu fiz a você? Eu ainda não perdi o controle. Porque eles começaram a relatar toda a situação. Você é estrangeiro, que você não consegue enxergar tudo o que aconteceu em nossos dias. Como mataram Jesus, um homem que era poderoso em palavras, que era poderoso e que fazia milagres e sinais entre os grandes e também entre o povo. Mataram ele, ou seja, a nossa esperança está morta. Por isso nós estamos voltando para casa, por isso nós estamos andando sem rumo. Talvez o esfriamento das igrejas hoje tenha sido isso. As pessoas têm andado sem rumo porque têm se esquecido das promessas dele. Talvez temos tratado esse Jesus como estivesse sepultado ainda, quando ele já ressuscitou e está andando todos os dias. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele vive, alegrem-se. Nada aconteceu que não estivesse no controle dele. E ele mesmo vai testificar: tudo coopera para o bem. Eu não consigo ver bem nenhum nessa situação. Ei, creia que ele está trabalhando. Ele continua andando comigo e com você. E ele só está querendo um pouco de atenção. Ele está querendo que você atente o seu olhar para ele. Para de olhar toda essa situação à sua volta, porque isso vai te fazer parar. Isso vai te fazer voltar para casa. Isso vai te fazer desanimar ao ponto de andar sem rumo, como estavam esses homens, voltando para Cafarnaum. Que era Cafarnaum? Terra da bagunça. Você quer voltar para o lugar onde você estava, deixando o seu posto? Porque não se cumpriu ainda. Espera, eu irei adiante de vós. Isso é para quem espera. Esses aqui não esperaram, eles estavam voltando, andando sem rumo. E Jesus está aqui tentando chamar a atenção deles. E ele está tentando aqui lembrar das palavras. Não convinha que ele morresse de fato, para ser manifesta a glória dele. Ei, não convinha que você passasse por todo esse problema, para ser manifesta a glória dele. Você crê que neste problema ele vai manifestar a glória dele? Pare de enfatizar o problema e comece a olhar para o que ele vem manifestar, o poder dele, a glória dele. Aleluias. Ele não perdeu o controle. E ele continua falando das palavras, versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, e que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus, ele começou praticamente, sabe aquela expressão, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Começou a lembrar a ele de cada palavra, e mostrou que eu estou aí, desde o Gênesis até o presente momento. Eu não abandonei vocês, eu tenho o controle, eu ainda tenho poder nos céus e na terra. Esses homens começaram a enxergar ele de outra forma, tanto que constrangeram ele: fica conosco, já é tarde. Mas ainda não tinham reconhecido que era o mestre. Versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu.
E abriram-se-lhes então os olhos, e começaram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Querido, Jesus, ele não perdeu o controle ainda, porque você pode em determinados momentos apontar o seu dedo para a situação: ah, Jesus, eu não creio que o Senhor possa estar nesse lugar ainda, eu não creio que o Senhor possa estar ainda nessa situação, ou reinando, ou dominando sobre a situação. Ele te trouxe aqui até essa manhã para falar que ele não perdeu o controle ainda. Fique em Jerusalém, porque eu irei adiante de vocês. Sabe o que ele está dizendo? A mensagem que ele está querendo passar para mim e para você: que nessa situação quem vai à frente é Ele, quando eu permaneço no lugar onde Ele me colocou. Não desanime, não volte para trás, não tente voltar para a sua casa crendo que Ele ainda está morto, porque Ele está vivo. Ele continua e tem todo o poder no céu e na terra para mudar essa situação. Tantos têm desanimado porque têm talvez esquecido das promessas de Deus, como foi o caso dos discípulos. Nós lemos lá, eles não sabiam as promessas. Como não sabiam, se Jesus passou 3 anos falando para ele? Há quanto tempo nós vemos aqui ouvindo palavras do Senhor? O que falta para nós nos alegrarmos de fato no Senhor? Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá em João capítulo 20. João capítulo 20, eu quero ler a partir do 11. Porque esses homens já estavam indo embora. Os discípulos, quando Maria chega para eles e fala: olha, eu achei o túmulo aberto e parece que levaram o corpo. Eles foram lá constatar e também correram para suas casas. Teve uma mulher que ficou para trás. Ela resolveu constatar o que todos deveriam ter constatado. Versículo 11 diz assim, do capítulo 20 de João: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazira o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. A aflição causa isso. Ela estava tão aflita naquele momento, tentando entender a situação que ocorrera. Ela estava correndo atrás de um corpo que estava morto. Só que Jesus já tinha ressurgido dos mortos e ela não sabia. A aflição muitas vezes nos causa isso. Jesus já está trabalhando na situação e muitas vezes nós só tentamos ao problema e só conseguimos enxergar as dificuldades, que nós deixamos de enxergar que Ele já está diante de nós. Como Ele prometeu: eu irei adiante de vocês. Ela vira para trás, quem sabe para ir embora como os outros. Mas Jesus está de pé diante dela. Versículo 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Sabe, quando Jesus aparece, quando Jesus começa a realmente agir na minha e na sua vida, que já faz um tempo que a gente está talvez esperando a promessa, a gente até descrê. A gente começa a desacreditar, acha que é outra pessoa, mas é Jesus trabalhando.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se disse-lhe: Rabone, ou Rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque não subi para o meu Pai, mas para meus irmãos. Vais para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e a vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhes dissera isso. Jesus se revela para ela. Você está buscando entre os mortos quem já ressuscitou. E diante de alguém que está ressuscitado e que tem todo esse poder de mudar a minha história, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que deixar de me entristecer. Eu tenho que parar de me atentar às dificuldades, às desilusões. E me atentar a quem realmente tem maior apreço à minha vida. Porque Ele morreu, Ele deu a vida por mim. E Ele vai fazer de tudo para me levantar. E Ele está dizendo: eu vim para te dar paz. E eu não dou como o mundo a dá. Aquela mulher, ela corre para anunciar aos outros. E quando ela chega na casa, e ela anuncia àqueles homens que Jesus havia prometido que estaria com eles. Alguns deles colocaram em dúvida. Só que quando Jesus promete que vai estar conosco, não há outro intuito senão nos trazer paz diante de uma situação adversa. Como eu disse lá no começo da leitura, esses homens estão aflitos. Eles estão com medo, e o medo e a aflição nos paralisa, ou talvez nos amedronta tanto que nos faz recuar, nos faz voltar para trás, deixar o nosso caminho, deixar o lugar de onde estávamos. Só que Jesus, Ele veio para trazer paz. Será que Ele fez isso com esses homens? Vamos ver, versículo 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Jesus está se pondo no meio dessa situação, e está dizendo para mim e para você: paz seja convosco. Para de atentar à situação. Ah, pastor, não dá para seguir. Não dá para seguir. Olha o que está acontecendo. Olha para mim, olha o que está acontecendo. Jesus está se colocando agora no meio dessa situação e dizendo para mim e para você: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, porque Ele sofreu, foi por mim e por você, Ele pagou um alto preço por mim e por você, tudo para nos trazer paz. Ele está reafirmando aqui: eu tenho dito essas coisas para que em mim você tenha paz. Para de olhar as coisas que estão se levantando, para de olhar essas dificuldades que têm se levantado, tenha paz em mim, alegrem-se. Ao momento de culto, alegrem-se, festejem essa nova vida que eu trouxe para vocês. Não existe nada que não esteja no controle das minhas mãos. Então eu digo para vocês: paz seja convosco. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Sabe para quê? Para contar a vitória que você vai receber neste lugar. Não se disperse não. Não vá embora não. Fique onde Ele te colocou. Permaneça em Jerusalém, porque eu irei adiante de vós. Assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Você crê que você vai ser portador de boas novas na tua casa, na tua vizinhança, em meio aos teus amigos? Você vai ser portador de boas novas, porque Ele veio com uma única missão: trazer as boas novas que vêm do céu. E Ele está falando: assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês agora. Eu estou dando paz a vocês nessa situação, para que no testemunho que vocês contarem, pessoas venham se redimir também. Nessa situação, o Senhor vai te fazer sobressair, porque tudo coopera para o bem.
E para encerrar, Paulo vai trazer à alusão isso também, que tem que ser motivo. Quando se fala de culto, desse momento de festivo, como eu pude atestar da igreja que participei, através de um culto online, era um dia de festa. São 65 anos de idade que a igreja tem, e o pessoal estava com um semblante triste. Eu falei, meu Deus, era para estar se alegrando, porque uma igreja com tanta longevidade. Esse momento de culto tem que ser alegre. Mas de repente você pode olhar e falar, pastor, como é que eu posso me alegrar? Olha a minha situação. Ei, eu não quero nem me atentar à situação, porque olha o que Paulo vai falar aqui. Aleluia. Filipenses capítulo 4, no verso 4 em diante. Ele está falando do momento de culto. Olha o que ele diz: regozijai-vos sempre. Regozijar-se é alegrar-se sobremaneira, sabe, é saltar de alegria. E ele está falando, regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Nós temos que fazer notório aos homens, porque talvez alguém não tenha enxergado ainda. Ele está conosco todos os dias nesta caminhada. Ele não nos abandonou ainda. Ele está perto. E nós temos que mostrar, perto está o Senhor. Seja notório de todos a equidade. O que é a equidade? A vossa justiça. Seja justo para com Deus. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te decepcionou. Talvez pessoas tenham te decepcionado. Talvez pessoas tenham te deixado em xeque ao passo de você falar, não vou prosseguir mais. Mas Jesus está dizendo, seja notória a vossa equidade. Eu permaneço fiel, então ande, caminhe comigo, faça para mim, seja alegre. É o que ele está dizendo. Seja notória a vossa equidade diante dos homens. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Porque o que tem levado pessoas para longe dos caminhos do Senhor muitas vezes é a inquietude. Eu não me conformo com essa situação, eu não consigo viver essa situação. Está na hora de você atentar os seus olhos para Ele, de fato. Não andeis inquietos por coisa alguma. Então como é que eu faço? Isso está me consumindo. Olha o que ele vai dizer. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. É o motivo de eu estar aqui cultuando. Eu venho cultuar porque eu venho manifestar ou ministrar diante dele ações de graça. Porque independente ou de toda a situação que se levantou, Ele continua sendo Deus na minha vida. Ele continua me fazendo caminhar e sobressair em toda questão, em toda qualquer situação. Então Ele está dizendo, faça conhecido diante dEle, mediante a oração, com ação de graças. Por quê? O que vai acontecer se eu fizer assim? Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que me faz parar muitas das vezes é um medo. O que é um medo? É um sentimento. O que me faz paralisar muitas vezes, aleluia, diante das situações é o temor, sabe, é a aflição. Isso me paralisa. Só que ele está dizendo, se eu fazer conhecido diante de Deus, Ele vai me dar uma paz que excede todo o entendimento, e Ele ainda vai guardar os meus sentimentos. Eu vou conseguir sobrepujar sobre toda e qualquer situação. Pode ser a mais difícil, ou talvez a mais corriqueira, eu vou continuar firme. Sabe por quê? Porque eu vou reconhecer que esse Jesus que se revelou, aquele Jesus que pôde abrir o livro naquele dia e falar, ora, o Espírito do Senhor está sobre mim, realmente para trazer, sabe, boas novas aos pobres, para levantar aqueles que estão cativos. Eu vou começar a crer que Ele é o mesmo ontem, hoje, e continua sendo na minha vida, e Ele vai ser eternamente. Tu és o mesmo para sempre. Ele não mudou. Então isso é motivo de eu festejar, é motivo de eu vir no momento de culto como esse, independente como esteja lá em casa. Pastor, você não sabe como é que está a situação. Eu realmente não sei. Eu sei que tem um Jesus, que Ele disse que se eu permanecer no mesmo lugar, ficar em Jerusalém, porque eu irei adiante de vós. Esse Jesus, Ele é fiel para cumprir essa palavra.